Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Então vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Pastor, onde está 1 Coríntios? Antes de 2 Coríntios. Versículo? Oi? Versículo 4. Versículo 55. Amém? Amém. Amém. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Só até aqui. Hoje eu queria falar com você sobre morte. Olha para o seu irmão e fala para ele com uma voz assim bem sinistra: morte. Fala mesmo. Morte. Não dá para ver não, mas até eu arrepio. Dá um negócio no É coração. um negócio Palavra forte. forte. Por que eu queria falar sobre morte? É uma das coisas mais antigas, na realidade, é um ser guiado por Deus, sobre o comando de Deus. E é o único ser que tem o poder, que tem em suas mãos a única lâmina que consegue cortar o fio de prata que mantém a gente aqui nessa terra. Eclesiastes 12, 6 e 7 diz que existe um fio de prata que une alma e espírito, corpo e espírito. Nós somos espírito. Quando esse fio de prata é cortado, a matéria é pó, volta para o pó. O espírito volta para Deus. E a única lâmina que é capaz de cortar esse fio de prata se chama aguilhão. E é a morte que possui esse, que a gente chama de foice, né? A morte com a foice. E a morte, ela é muito sinistra, porque ela, por séculos e séculos e séculos, é o único ser que tem respeito. Quando ela chega, ela faz. E você pode ver que você está vendo aí um cortejo passando na rua, polícia não para, sinal não para. Se está tendo uma festa na rua e começa a passar aquele cortejo fúnebre, a música baixa. Se tiver menino jogando bola, eles param, porque a morte está passando. Se tiver algum comércio aberto. Se tiver comércio aberto, hoje que aqui na cidade grande não está mais assim, mas se você vai no interior, as portas se fecham. Se tiver alguém andando a cavalo, eles param. Eles param, por quê? Porque existe um ser guiado por Deus e é respeitadíssimo. E essa morte, quando ela chega, ela traz algumas coisas: separação, tristeza e uma angústia profunda. Até a vinda de Jesus, a morte, ela fazia o que ela queria. Ela chegava e bagunçava o meio de campo, ela não queria nem saber. Até que quando chega Jesus, e ela vê Jesus ali na cruz, e ela fala assim: Jesus lá desse jeito assim, que é o que a gente vê, né? E ela fala: esse aí tá mole. Só que o grande ponto que eu preguei na última ceia, que a morte, ela viu Jesus. Jesus homem. Então é muito fácil a morte chegar no Jesus homem. Porque o Jesus homem, ele estava desse jeito mesmo.
Só que ela não conseguiria atingir aquele que estava dentro de Jesus, que era o Cristo, o Deus. E aquele que estava dentro de Jesus, o Cristo, ele estava assim. E na hora que a morte chegou e falou assim: ah, esse aí está fácil, agora é uma coisa minha. E ela bate para cortar o fio de prata, esse aguilhão quebra. Pastor, aí você já está inventando história. Foi o que nós acabamos de ler aqui. Paulo estava em Corinto. Paulo estava lá ministrando. Estava falando das coisas de Deus, aquele negócio. Quando ele olha para a porta, ele vê pelo Espírito, ele vê a morte lá na porta. E eu imagino a morte, que eu preguei isso aqui na ceia. Eu imagino a morte falando com ele assim, ó. Tipo assim, na saída aqui, que é o que a gente vai, né? Aqui na porta te pega. Aqui na saída te pega. Porque Paulo, ele estava sendo atormentado pela morte. Ele era perseguido. Só que Paulo, ele fala que vamos parar com esse negócio aqui, eu vou pregar agora sobre outra coisa. Ô morte, cadê teu aguilhão, morte? Ele foi vencido lá na cruz. Ele foi vencido lá na cruz. Cadê o seu aguilhão? Cadê o teu poder agora, morte? Agora existe um Deus que cuida e a morte não pode chegar a você. Tanto que a morte não podia entrar dentro da igreja. Os anjos não deixavam a morte entrar. E Jesus, na sua caminhada, ele encontrou 3 vezes com a morte. A primeira vez, a gente não sabe porque não tem mais relatos. Mas as únicas 3 vezes que ele encontrou com a morte, foi com a filha de Jairo. A segunda foi com o menino, filho da esposa de Naim, da viúva de Naim. Quando fala viúva de Naim, não é o homem que chamava Naim, sim a cidade. Né? Então muita gente pensa que ela era viúva lá do Naim, coitado do Naim, perdeu o filho. Né? Não, era o lugar onde ela morava. E o terceiro, que é mais conhecido, era um amigo de Jesus, Lázaro. E quando a morte chega, tem 3 etapas da morte. A primeira é quando acontece tudo. Então nós temos aquela parte do velório, aquela coisa que o pessoal chora ali, os amigos, os parentes, os próximos. Depois nós temos o cortejo, que é onde vai, porque ninguém pega o morto assim, já morreu, põe lá, enterra logo. Não. Alguém já viu isso acontecendo? Não, sempre tem aquele ritualzinho, né? E depois daquilo que vai para a cova e vai enterrar. E quando a gente começa a analisar esses 3 encontros de Jesus com a morte, nós começamos a ver isso aí. Então Jesus, primeiro ele encontra com Jairo. E a filha de Jairo morreu. E Jesus ele vai lá e ele chega na casa, que é no primeiro estágio, onde a menina está ali. Então ali está só os parentes, está só os amigos, e tinha um bocado de gente do lado de fora da casa, que eram os tocadores de flauta, que é aquele que gosta de anunciar para todo mundo. Já viu que notícia ruim todo mundo dá? É esses aí, os tocadores de flauta, que a gente tem que fugir deles, que gosta só das notícias ruins, gosta de espalhar. E Jesus fala para todo mundo: vai, todo mundo para fora. E os discípulos, meu irmão, todo mundo, os amigos, os parentes, todo mundo para fora. E Jesus falou: vocês também. Mas Jesus, nós somos seus discípulos. Mas vocês não estão preparados não. As únicas pessoas que eu quero aqui é Pedro, Tiago e João. E Jesus fala em aramaico. Ele chega próximo da menina e fala: Talita cumi. Hoje nós temos muitos nomes que chamam, que os pais colocam Talita, por causa do que Jesus falou. Só que Jesus não estava chamando, a menina não chamava Talita. Talita cumi, levanta-te. Era aramaico, uma língua extinta, que somente 2 pessoas falavam, Jesus e Gamaliel. Mas o talit, que é a expressão de autoridade, que nós ainda vamos ter aqui na igreja, é que vocês já viram aquele manto azul e branco de franjinha?
que Israel usa. Aquilo é o talit. É colocado em quem tem autoridade. Então, quando Jesus ele chega, é isso que ele está fazendo. Eu estou sendo coberto de autoridade. E ele fala com Deus: Deus, isso aqui é para a tua glória. Então, menina, levanta. E a menina levanta e fala: está aqui papai, mamãe, dá ela de comer. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Porque você pode até estar aqui hoje, mas muitas vezes nós deixamos alguma coisa que morreu para trás. E quando nós estamos fechados dentro de casa, porque imagina Jairo, por que ele foi buscar Jesus? Ele tinha uma única filha de 12 anos. E você não vê judeu com um filho só. Porque isso era vergonha. Judeu que não tivesse semente, principalmente Jairo, um príncipe da sinagoga, imagina como ele seria visto. Ele seria até excluído. Então ele já tinha tentado tudo, ele viu que a sua filha estava morrendo, e ele falou: a única opção agora é buscar quem pode realmente fazer alguma coisa. E ele deixa aquela filha dele para trás para ir buscar Jesus. Só que na hora que ele volta, a filha já tinha morrido, a esperança dele tinha acabado, a vida dele tinha acabado. Só que a menina ainda estava dentro de casa. E muitas vezes nós saímos assim, todos os dias nós saímos para a rua para tomar conta da nossa vida, buscar as coisas, mas nós sabemos que alguma coisa está morta lá dentro de casa. Não existe mais esperança para aquilo ali que está em casa. Como que eu vou fazer agora? Isso aqui eu não consigo mais resolver. Só que deixa eu falar, Jesus ele foi contra vocês. Jesus ele saiu para chegar lá onde que existe essa morte, para trazer uma ressurreição. O segundo lugar, o segundo encontro de Jesus com a morte foi no cortejo. E foi como eu falei: alguém para cortejo? Se o carro da funerária parar no sinal, o cortejo para. Mas a partir do momento que o carro da funerária arranca, pode ficar o sinal do jeito que for. Todo mundo pode passar. Todos os carros vão parar, a não ser que o cara resolva parar no sinal. Aí para o cortejo todo. Mas eles não param não. Vocês já viram alguém parando em sinal? Se o carro da funerária passar, todo mundo passa. Se você estiver jogando bola e está vindo eu mesmo, até que esse troço todo passa, atrapalhou meia hora. Se for conhecido, é 2 horas. Não é? E Jesus estava indo, imagina Jesus conversando, os discípulos ali cantando, aquela coisa toda, e vindo de lá para cá um cortejo. A pé, as pessoas com certeza chorando, alguns cantando músicas de tristezas. E na hora que foram chegando perto ali de Jesus, com a sua caravana, com seus discípulos, eu imagino uns discípulos vindo para um lado, outros indo para o outro. Só que na hora que eles olham, Jesus está no meio. É o segundo encontro dele com a morte. Jesus ele passa no meio de todo mundo e ele chega perto do caixão, só que ele não olha para o menino. Estou deixando isso tudo de parar a casa para vocês, para depois vocês ir lendo. Jesus ele fala com a mãe. Isso é um grande ensinamento, porque nós tivemos aqui há um mês atrás o dia 2, dia dos mortos. E você vê como o cemitério fica todo bonito, flores para todo lado, lotado. Quem quer ganhar dinheiro bota uma banquinha de rosa lá na porta do cemitério. Será que esses mortos ganharam flores quando estavam vivos? Será que esses mortos foram bem cuidados? Da mesma forma que capinaram lá sua cova,
arrumaram a grama, botaram lá as coroas, tudo bonitinho. Será que quando estavam vivos, essas mesmas pessoas foram lá pelo menos arrumar a cama? Foram lá pelo menos levar um copo de água? Eu fiz um café para você. Porque depois da morte, aquela pessoa não é aquela ali que você conheceu mais não. O cordão já foi cortado, o fio de prata já foi cortado. O espírito já voltou, aquele ali está voltando para o lugar dele, que é o pó. Ah, mas eu preciso ir lá. Eu tenho que ir lá. Você não precisa disso. Faça em vida. Faça em vida. Porque depois da morte acabou. Não precisa ir lá de ornamentar, não. E Jesus, ele mostra isso, porque ele chega para a viúva e fala, não chores. E Jesus deixa um outro ensinamento, porque quando a gente chega e fala para alguém, não chore, é porque você tem que estar pronto para fazer alguma coisa. Eu mesmo falo, quando eu vou em velório, eu fico o tempo todo assim, Deus, me dá uma palavra. Mas qual palavra funciona naquela hora? Qual palavra funciona? E uma coisa que eu sempre coloquei na presença de Deus, Deus, se eu tiver que falar alguma coisa, que eu consiga fazer algo. E eu vejo esse exemplo de Jesus, porque Jesus fala, não chora. Pode parar de chorar. Posso secar suas lágrimas. Mas Jesus morreu. Jesus toca e fala, menino, levanta. Só que deixa eu falar um negócio. Naquela época, hoje nós temos firmas aí que cuidam dos defuntos, dos mortos, dá banho, limpa tudo, põe bonitinho, põe terno, gravata, põe vestido, maqueia. Nos Estados Unidos, principalmente isso, que existem os memoriais. Então existem banquetes. E tem firma para cada tipo de contribuição. Então se você quer só um cafezinho, ou se você quer um festão na morte, que é um memorial. Mas nessa época em Israel, eles, olha que coisa mais incrível. Havia o éfode. E se a gente vê na história de Davi, principalmente quando ele estava servindo aos deuses dos filisteus, ao rei que era servo de Dagon, que era rei dos filisteus, e Davi estava sob a proteção dele por causa de Saul. E os amalequitas chegam e toma tudo, toma as casas, os animais, pega tudo. Davi manda trazer um sacerdote para consultar o éfode. Então quer dizer, era uma pedra que chamava de Urim Tumim. Então o sacerdote jogava aquela pedra. De acordo com o que caía, era sim ou não. Nessa época o morto, abria o morto para fazer a limpeza, aquela coisa toda, tirava as tripas, e nas tripas eles viam alguma coisa que falava se aquela pessoa ia para o céu ou para o inferno. Olha que loucura. Como que é Deus? Eu não sei como que isso acontece não, mas era Deus. E olha só, Jesus, quando ele chega e ele fala para aquele menino, levanta. Gente, aquele menino estava faltando troço. E Jesus não falou assim, ih rapaz, pior que é. Está faltando tripa nesse menino, né? Cortou isso, ih rapaz, não vai dar para fazer esse milagre não. Teve alguma coisa a ver. Jesus só falou para a mulher, não chores. Menino, levanta. E o menino senta dentro daquele caixão. Aí ele pega o menino e fala, desce daí. Mãe, está aqui teu filho. Às vezes as pessoas olham para a gente e muitas vezes nós mesmos olhamos pela nossa caminhada e muitas vezes você vê que está faltando alguma coisa e que agora não tem jeito. É só assim comigo? Às vezes eu estou num trajeto, mas poxa, tiraram a ponte. Não tem como. Como é que eu vou atravessar? Às vezes você está em frente ao mar.
Acabou. De um lado parede, do outro lado chacal, o exército atrás vem para me matar. Acabou, não tem escapatória. Irmão, enquanto você pode fazer, Deus deixa você andar. Enquanto você consegue se livrar de todas as situações, isso aí está por sua conta. Deus, ele não é Deus do possível, porque o possível ele deu a nós essa capacidade. Deus, ele é Deus do impossível. Então, mesmo que você não encontre saída, mesmo que você olhe e fale, poxa, meu sonho acabou. Minha vida profissional foi por água abaixo. Minha vida sentimental, olha como é que está. Minha família desestruturou toda. Acabou. Acabou não. Acabou não. Porque na hora que você não encontrar mais porta, Deus abre na parede ela para você. Deus abre porta onde até nem tem parede. Porque Ele é o Deus do impossível. E hoje Ele veio ressuscitar sonhos. Hoje Ele veio restaurar famílias. Hoje Ele veio restaurar situações. Não importa se é sentimental, se é financeira. Porque mesmo que a gente não veja saída, Ele tem esse encontro com tudo que venha para te matar, tanto fisicamente, como emocionalmente e espiritualmente. Ele vem para fazer acontecer. E Ele tem o terceiro encontro, que é o encontro que a gente mais conhece, com um amigo dele. Quem que é? Lázaro. Lázaro, ele estava passando mal. Aí Marta fala, vai lá, fala lá com Jesus, que o amigo dele, aquele mais ama, está passando mal. Mas não está passando mal só dor de dente, dor de barriga, dor de cabeça, não. É uma doença para morrer. E aquele homem sai correndo, vai até Jesus. É isso que eu acho mais bonito. Porque o amigo, ele sabe onde você está. Não importa o que aconteça. Aquele homem foi, encontrou Jesus e falou, Jesus, seu amigo, estou falando qualquer um não, estou falando aquele que você ama. Está ruim lá, vai morrer. Aí Jesus fala uma palavra. Pode voltar para casa que ele não vai morrer. Aí eu quero até te perguntar um negócio. Jesus mente. Mas o que aconteceu com Lázaro? Então Jesus mentiu. E Jesus falou, pode voltar. Lázaro não vai morrer. Aí quando Jesus vai encontrar Lázaro, vem Marta. É, Jesus, na hora de você descansar, você vinha para minha casa. Na hora de você vir aqui comer o pãozinho com Coca-Cola, com cachorro quente, aonde você estava? Aqui em casa. Mas na hora que o meu irmão precisou de você, você falou que ele não ia morrer. Mas se você estivesse aqui, a gente sabia, mas o senhor não veio. E olha onde que ele está. E Jesus falou, onde Lázaro? Me leva até ele. Aí leva Jesus lá no cemitério. Chega lá no cemitério, cadê Lázaro? Está ali Jesus. Tá dessa pedra aí na tumba. Jesus, tira a pedra. Mas Jesus está fedendo, tira a pedra. Mas Jesus, não dá, já tem 4 dias. Tira a pedra, eu quero ver Lázaro. Aí na hora que tiraram a pedra, Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Só que Lázaro, ele estava todo amarrado. Ele estava todo atado. Imagina Lázaro vindo. Né? Não é assim mesmo? É isso mesmo. Lázaro vindo para fora. Aí Jesus fala, Lázaro, vem cá, filho. Desamarra esse menino aí, só que está todo amarrado, vocês não estão vendo não? Aí olha só. Todo mundo viu Lázaro morto. Jesus não. Porque toda hora que Jesus chegou, o que ele fazia? Na hora que Jesus chegou,
Marta falou, Lázaro morreu. Mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E Marta não estava entendendo o que Jesus falou. Sei, na ressurreição dos últimos dias. Marta, você não está entendendo, filho. Cadê Lázaro? Está morto. Não, eu quero ver Lázaro. Porque todo mundo viu Lázaro morto, Jesus não. Deu para entender por que Jesus não mentiu? Deu para entender que na hora que Jesus falou assim, Lázaro não vai morrer. Mas ele morreu. Para Jesus não. Para Jesus não. E é assim na sua vida também. As pessoas podem olhar para você e falar assim, olha, já era. Para Jesus não. Recebe isso. Para Jesus não. As pessoas podem olhar para você e falar assim, que, ó, isso aqui acabou, isso aí é um derrotado, isso aqui não presta, isso aqui não tem futuro. Para Jesus não. E é para Ele que importa. Azar o que as pessoas dizem. Jesus fala aqui, ó, todo mundo vai apontar e falar lá, ó, já botou até pedra. Jesus fala, tira a pedra. Porque Jesus não trata você como morto. Jesus não trata você como morto. Agora, por que Jesus falou, Lázaro, vem para fora? Porque era amigo dele, né, pastor? Será que era só por causa disso? Porque os encontros que Jesus teve com a morte, que foram esses 3, o que aconteceu? A morte teve que ir embora. Jesus estava onde? Quando ele foi ver Lázaro? No cemitério. Se Jesus falasse, morto, levanta, o que ia acontecer? Um bocado de coisa. As pedras começaram, não é? Jesus deu o nome, Lázaro, porque é amigo. É aquele que Jesus guarda no peito dele. É aquele que Jesus guarda no coração. Você vê que não foi à toa. Você veio aqui hoje, não foi à toa. Porque Jesus, ele buscou, sei lá, com o anzol que agarrou ele no seu queixo, ele vem te trazendo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio para enfrentar tudo aquilo que se levanta contra você. Não importa a sua situação, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que estão falando, Jesus, ele tem poder para mudar a história. E ele só muda a história, como no caso de Lázaro, daqueles que fazem amizade com ele, daqueles que são íntimos dele. Fica de pé no seu lugar. Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê morte, aquilo que você veio ceifar hoje? Cadê aquele sonho que a morte estava tentando tirar de você? Cadê morte? Você não tem poder. Jesus venceu isso lá no Calvário. E Ele te deu autoridade. Você pode estar até não usando o talit aí, aquele paninho bonito. Nós vamos ter esse paninho ainda. Mas espiritualmente Ele está sobre sua vida. Jesus, há 2000 anos atrás, na hora que aquele véu rasgou, em Apocalipse diz, fiz de você sacerdote. Então você tem autoridade. Você não precisa de sair para o cortejo. Você tem poder de parar ele. Você, toda vez que olhar para a morte, não importa do que seja, seu sonho, sua família, sua vida financeira, você tem poder para parar na frente dela e falar, aqui você não vai passar não. Ela parou daqui. Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. O Senhor que nos conhece no mais profundo. O Senhor que sabe o mais íntimo do nosso ser. O Senhor conhece todas as nossas situações.
tudo aquilo que vem nos frustrando, tudo aquilo que vem nos matando aos poucos. E muitas vezes nós estamos como um desses 3 exemplos que foi ministrado hoje. Mas nós sabemos que nos 3, e até na cruz do Calvário, a morte foi vencida. E nós sabemos que o Senhor veio aqui hoje para ressuscitar aquilo que está morto em nós. Então, Pai, através do Teu Santo Espírito, eu peço que o Senhor comece a passear no meio de nós. Que o Senhor comece a entrar no mais íntimo do nosso ser, na intimidade lá, no lugar mais profundo do nosso coração. E se precisar de cura, que comece a ser curada agora. Se precisa de restauração, comece a ser restaurado agora. Se precisa de libertação, que seja liberto agora. Envie os Teus anjos, Pai. Na casa de cada um que está aqui. No serviço de cada um que está aqui. No lugar onde a morte tentou se alojar. E que seja arrancado, Pai, e que no lugar seja colocado vida. Que dentro dos nossos corações, que o Senhor coloque a Tua vida, como a Tua palavra diz, que o Senhor veio para trazer vida, e vida em abundância. Nós não aceitamos, Pai. Nós não aceitamos nada que venha tirar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Nós não aceitamos, Pai, que nenhum espírito de morte ronde sobre as nossas vidas, as nossas casas, para tirar aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Nós vamos sair daqui vivos. Nós sairemos vivos daqui. E nós chegaremos aonde o Senhor tem para nós. Não importa onde, se é a nossa casa, se é o nosso trabalho, não importa se é o nosso relacionamento, não importa se é com os nossos pais, se é com os nossos filhos. O Senhor sabe onde que precisa ser cuidado. E nós sabemos que o Senhor já está na nossa frente. Que o Senhor já está restaurando, o Senhor já está curando, o Senhor já está libertando, o Senhor já está mudando situações. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela autoridade do nome de Jesus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Agora olha para o seu irmão de novo. E fala com ele assim de novo, igual você falou no começo do culto. Morte. Morte. Você está com a mesma sensação? Sério? Você arrepiou desse... ficou meio pesado, tá? Cadê seu aguilhão, morte? Cadê? Jesus tem poder. E Jesus está em você. Então quem tem que bater em retirada não é você, é a morte. Então, irmão, tudo aquilo que você tem no seu coração, pode lutar, pode se levantar. Aquele Cristo, assim, não é ele que está, aquele Jesus, não é esse que está em você, é aquele que estava assim. E Jesus, ele te deu autoridade. Então na hora que a morte chegar perto de você, você faz igual Paulo, baixinho, invocado. Jesus gosta de gente invocada. Cadê o seu, morte? Cadê? Cadê o seu aguilhão? Você não pode fazer nada mais. Então na hora que você vê alguma situação na sua vida, meu irmão, pode se levantar com autoridade. E pode falar, Talita cum, levanta aí, menino. Levanta aí, sonho. Levanta aí, objetivo. Porque Deus te deu autoridade para você romper. Amém? Louva o Senhor com as suas palmas.